Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 18 do livro Ícaro Redimido. E se você gosta do canal, gostaria de apoiar, clica no botãozinho aqui de baixo e torne-se um membro. Isso estará ajudando muito, ok? Então vamos para o capítulo. Momentos históricos. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens. Jesus, Mateus 23:5. Alberto enlevava-se nas recordações dos seus dias de triunfos, alimentando-se das alegrias vividas, deixando-se envaidecer pelos efêmeros valores da notoriedade, como se toda aventura do espírito se reduzisse em sobrepor-se aos irmãos de jornada. Vã pretensão. Toda conquista, se não é embasada em contingentes morais, termina em fatuidade e desenganos, deixando a alma dorida e vocante de suas reais necessidades. As poderosas forças que nos constituem o espírito precisam do equilíbrio para a elaboração do bem-estar e da saúde plena, necessitando para isso afastarem-se tanto da orgulhosa satisfação de ser mais do que os outros, quanto da destruição dos próprios e sagrados patrimônios pessoais. Alberto ainda transitava entre a autodestrutividade e a exaltada satisfação do orgulho, posições inadequadas para a solução definitivamente das profundas e pungentes desarmonias de sua alma. Era imprescindível buscar-lhe a justa medida, para que se estabilizasse na verdadeira saúde. O momento, porém, obrigava-nos a preencher-lhe o vazio íntimo com as reservas do passado, repletas de inadequadas e perigosas vaidades. Este não era, entretanto, o fim, mas apenas o meio para se atingir o verdadeiro desiderato, a harmonia necessária à vida mental saudável. Depois trabalharíamos para que a eutanaria, identificada na etiologia de suas dores, não produzissem novos danos. Por ora, o caminho era este: seguir os passos por onde trilhara, para depois refazer seus equilíbrios perdidos. Os momentos de glórias vividos por nosso impávido amigo pareciam não terminar. Retomando o caminho das vivências, vimo-lo agora em pomposa solenidade, recebendo uma medalha de honra ao mérito, que adivinhávamos estar sendo entregue pelo governo francês. Após novas e rápidas sucessões de imagens vivas, ei-lo então em pé, em cima de uma barquilha, observando o povo que se amontoava ao seu redor. Ele está agora realizando um de seus habituais passeios aéreos e parece deliciar-se, apreciando do alto de seu inusitado posto os franceses que acorrem para admirá-lo de perto. Mostrei a Adelaide, chamando-lhe a atenção para sua atitude francamente soberba, em arriscado exibicionismo. Um largo sorriso de orgulhosa satisfação se esboçava em seus lábios finos. Sua pequena estatura, ornada de altivez, se projetava, elevando-se sobre os míseros humanos adessos ao solo, prisioneiros da gravidade. Ele se fazia, seguramente, naquele instante, o maior de todos os homens. Percebíamos seus pensamentos transpirando um incontido desejo de que, diante de tão esplêndido e glorioso momento, o átimo do tempo detivesse seu inexorável fluxo, deificando-o para sempre. Desci aqui para tomar um café em minha residência, Avenida Champs-Élysées, esquina com Rua Washington. No futuro, os homens se conduzirão assim, e eu sou o futuro, dizia, exultando-se de triunfante deleite. Acomodando-se em sua estrambólica máquina voadora, dava a partida e gritava: "Larguem tudo!" e puxava com delicadeza o cabo corrediço sob a quilha, a fim de inclinar a proa do balão, forçando-o a subir. Suavemente a nave adernava e se elevava, envolvendo no ar suave, bailado,
encantando de admiração o povo que o ovacionava com estridores de entusiasmo. Apoteótica satisfação lhe vestia a alma altaneira, ao dirigir o olhar para baixo, a fim de apreciar a insignificância daqueles que lhe acenavam em efusiva excitação, agitando lenços e cartolas. O Baladeuse, número 9. O mais querido de meus balões. Os franceses o apelidaram assim, o menor e mais prático dos meus dirigíveis. Atingi a perfeição de minhas máquinas aéreas, fácil de manobrar. Com ele faço passeios diários sem precisar repor a mínima quantidade de gás. Somente uma única vez. Eu voava sobre o Sena. Meu Deus, um retorno de chama no motor. Está pegando fogo. Vou explodir. Mesmo em meio ao susto e sem se deixar dominar pelo pânico, vimos nosso jovem apagando o fogo do motor com admirável ousadia e sangue frio, abafando-o com seu chapéu. Calmamente retomava o comando de sua aeronave, como se nada tivesse acontecido, tratando de terminar o seu passeio. Sequer tive tempo de detê-lo na vivência do terrificante momento, pois com habilidade e coragem impôs rápido controle à situação, impedindo que a experiência se fixasse em traumática emoção. Salvo pelo meu chapéu. Sorria, demonstrando o mais perfeito autocontrole. Compreendemos agora porque ele sempre era visto com este desabado e deselegante chapéu, Adelaide. Ele o manteve como uma espécie de amuleto da sorte, por havê-lo salvo da terrível morte. Comentei reservadamente com minha pupila. Além de lhe ocultar as orelhas de abano, possivelmente Adamastor. Completou a estudante, demonstrando o acertado senso de observação. É verdade, Adelaide. E vemos que nosso amigo atravessou o grave incidente sem o menor constrangimento. O maior perigo, no entanto, que ele afrontou sem o saber, não estava em arriscar-se nestas alturas em tão frágil máquina ou enfrentar um retorno de chamas no motor, mas em se deixar inflar pela exaltada propulsão psíquica que lhe enfatuava a alma de grave arrogância. O espírito traz consigo poderosas forças, sustendo a personalidade e que necessitam de equilíbrio. Tiros disparados por arma de fogo nos assustaram, interrompendo-nos as confabulações. Logo vimos Alberto flutuando em seu dirigível, com o revólver em punho, e compreendíamos de imediato que ele realizava uma salva de tiros. Abaixo, uma extensa multidão se reunia em torno do que se nos apresentava ser um desfile militar, pela presença de grande número de soldados cavalgando em pelotões ordenados. Sobressaltados, todos miravam para cima, admirando o insólito acontecimento. Não se assustem, é apenas a grande parada militar de 14 de julho em Longchamps. Fui convidado para participar com o meu dirigível, demonstrando o que será a mais formidável arma de guerra, dizia, fortemente entusiasmado e um pouco temeroso de que os disparos desequilibrassem seu aparelho. O presidente Loubert, todos os seus ministros e autoridades de outros países estão presentes. Não poderia deixar de vir. O balão se aproximava agora da aglomeração. Muitos corriam. Cavalos assustados empinavam-se, revolvendo-se a turba em tumultuosa agitação, apreciando a nave que adejava em baixa altitude. Vendo os soldados e o povo alvoroçados diante do admirável aparelho, Alberto sorria intimamente, exibindo nítida satisfação, e não pôde deixar de exprimir com clareza a exaltação doentia do orgulho que lhe movia a alma. Como daqui do alto todos são insignificantes, generais, autoridades do Estado, os homens mais eminentes desta nação e os mais importantes do mundo, o fabuloso exército francês, todos aqui, prosternados aos meus pés.
Poderia abater com dificuldade até mesmo o presidente Laubete, se o desejasse. Fabuloso, não? Reservaram-me um local para pousar, mas acho melhor não descer. Causarei muito tumulto, com tanta gente reunida. Vejam como se agitam, deixando a capital do planeta postada de admiração. Moveu o contrapeso do dirigível, inclinando a sua proa e imprimindo aceleração ao motor. Subiu, entregando os parisienses às suas parcas homenagens, como a lhes dizer que ele não fazia parte daquele mundo rasteiro, procumbindo e aglutinado no solo. Já havia realizado bastante para sobrelevar-se e assegurar a sua inquestionável supremacia. Segurando agora uma carta, dizia em vivo entusiasmo: Vejam, o general André respondeu à minha carta. O governo francês aceitou minha oferta. O que você ofereceu, meu amigo? A minha frota de dirigível, em caso de guerra. Exceto contra as Américas, é claro. Uma hipótese muito improvável. Agora estão compreendendo a importância de meus dirigíveis. O auxílio que prestarão a um exército será inigualável. Poderão facilmente atirar cargas de dinamites sobre os inimigos. O único problema será manter-se fora do alcance de suas balas. E qual poderá ser a mais segura defesa contra os submarinos, se não um dirigível? Facilmente os localizarão e poderão atirar explosivos sobre eles. Esta será a mais formidável arma do futuro. As nações se curvarão ao seu poderio destruidor nas guerras. Enviaram oficiais à minha oficina em Neuilly para observar meus inventos. Pensam em construir, com minha ajuda, um grande dirigível para ser usado em caso de uma guerra. Contudo, do vivo entusiasmo, o víamos passar subitamente ao intenso pesar. Sua tela mental se enegrecia novamente de eflúvios negativos, e ele prosseguia com dificuldade. A guerra. Não devia ter feito isso. Estão usando mesmo os dirigíveis e os aeroplanos nesta guerra sem sentido. Dói-me pensar que cidades estão sendo bombardeadas, inocentes civis morrendo. É inegável, tenho participação nisso, mas eu queria apenas chamar a atenção do mundo para a importância da navegação aérea. Não pensava que seria tão sério. Meu Deus, o que eu fiz? Contivemos sua vivência, identificando o importante passado de culpas, incidindo nas distonias do presente, que teríamos que convocar à realidade. Porém, em outro momento, era imprecioso torná-lo ao caminho das glórias. Acionando o nosso aparelho sonoro, emitimos o próximo som na sequência sugerida. Um forte estardalhaço de um motor muito mais intenso que o rutilar compassado que movia seus leves dirigíveis o conduzia agora a outra expressiva vivência, interrompendo a angustiosa lembrança da guerra. Mais uma exótica máquina aérea se desenhava em sua tela mental. Agora, porém, ele deslizava nas asas de um avião de seda. Estou voando. Vejam, estou voando. A imagem que se delineava em sua mente se esmaecia, desfeita em forte emoção. Manipulando suas energias psíquicas, acalmamo-lo, sustentando-lhe a revivência que se refazia paulatinamente, deixando-nos entrever em detalhes o inusitado momento. Um enorme papagaio feito de tecido encerado e bambu, agitado por barulhenta hélice, freme em um instante de indecisão. Ele agora, o maior dos homens, de pé, dentro da mesma baquilha roubada de seus balões, segura complicados cabos e, sem hesitar, puxa e fixa o acelerador depois de acenar para que a multidão se afastasse do grande pássaro. Uma indescritível ansiedade afugenta todo receio, e um exaltado autocontrole frena toda e qualquer hesitação. A obstinação cega em vencer a gravidade, voar. Um sabor de celebridade misturado
a audácia aflorada de seus sentimentos em suspense, uma satisfação orgulhosa de se ver, enfim, um grande homem. A nave branca ergue seu bico com suavidade, balança suavemente e se eleva, enfim, como um imenso pato selvagem em fuga para a primavera. O galeio do motor, o vento soprando forte em sua face, sente que as rodas já não tocam mais o solo. Ele paira no ar. A respiração se detém. A alma se eleva. Curva-se ligeiramente, a fim de equilibrar o veículo que ameaça adernar, descrevendo um gracioso arco para a esquerda. Num movimento brusco, o aparelho inclina-se. Ele apaga o motor e, com um leve solavanco, sente resvalar-se no chão. Um mero minuto no tempo dos homens, um marco na história. É a glória de muitos séculos que se realiza. 60 metros no ar, 3 metros acima do solo. Alberto chorava de emoção. Reviver a apoteose do seu primeiro voo, do mais pesado do que o ar, era a exaltação máxima de seu ego. Atingira no ápice da deificação de um ser humano, o ponto mais elevado de sua vida. Sou mortal, os deuses me saúdam, todos me aclamam. Mas por que eu? Sentindo que suas combalidas forças íntimas recrudesciam, incendiadas por ardentes alacridade, revestia a alma, ainda denegrida pelas dores, com o esplendor de uma conquista soberba, tresmalhando uma curiosa mistura de humildade e altivez. A inédita façanha impregnara-o de exaltados sentimentos de elevação, a máxima glorificação do ego. Porém, a sensação de pequenez, impressa na alma ferida, continuava a se manifestar com marcada expressividade. As frustrações de uma personalidade apoucada e carente e os encargos assumidos com um passado de culpa tingiam de amarguras o feito memorável, roubando-lhe o merecido júbilo. E adivinhávamos que as reais alegrias que lhe bafejavam a alma naquele momento não eram somente as da vitória sobre o impossível, ou dos louros da glória que orgulhosamente ostentava na fronte, mas do alívio que o cumprimento de uma missão lhe entretecia no imo da consciência. Um débito para com a humanidade era resgatado, devolvendo-lhe a liberdade do viver. Novamente, os jornais do mundo destacaram-no em primeira página. O homem vencia enfim o espaço e escapava da prisão que a gravidade lhe impunha. Nova era se iniciava para a humanidade. As distâncias se estreitariam, as culturas encontrariam união. Um momento memorável na história da civilização. E estamos vendo este dia, Adelaide, revivendo-o com detalhes, disse a minha amiga, um tanto emocionado pelo feito histórico que se desdobrava aos nossos olhos. Ganhei o prêmio Archiacon, exclamou Alberto, denotando ainda forte estado de emoção. 23 de outubro de 1906, o dia mais importante de minha vida. Uns dizem que foi um grande pulo, mas senti que planava e poderia ter continuado meu voo se não tivesse perdido a direção. Temi pelas pessoas que corriam demasiado perto do aeroplano. O povo se precipitava ao seu redor, erguiam-no em triunfo. Ele escapulia e voltava para examinar o aparelho. Sua curiosidade era enorme em averiguar as avarias. Eufórico e ainda com a respiração em suspense, continuou. Apenas uma das rodas torcida, 2 balaústres quebrados e o bambu do leme partido. Nada a dever à fortuna dos deuses. Não posso dominá-lo muito bem, mas vou tentar melhorar isso. A inclinação de suas asas tem que ser controlada, pois apenas o galeio do meu corpo não é capaz de mantê-lo no horizontal. Preciso de mais velocidade. Vou reduzir o peso de compensação para aumentá-la. Um pequeno homem envolvido em tamanha empreitada.
O que a princípio nos parecia uma simples aventura de alguém muito endinheirado, desejando apenas divertir-se com a vida por não ter o que fazer, tornava-se de fato uma missão. Contudo, aduzia que se somente o empenho em realizar tão importante tarefa em benefício do progresso humano o movia nessa ousada aventura, ele não teria se atirado no fosso de dores tão expressivas como as que se encontrava. Outras forças psíquicas estariam atuando em sua personalidade. A necessidade de satisfazer as vaidades mundanas costuma ser o verdadeiro escopo que alimenta tais empreendimentos, e nosso amigo as apresentava com clareza. Sua apoucada compleição física certamente carecia de compensar-se através de outros arroubos de valorização, mas questionava-me se somente isso justificaria sua coragem, arrostando com tamanha temeridade os tremendos riscos de vida. Pressentia que outras motivações silenciosas se combinavam em sua personalidade para conduzi-lo à superação de si mesmo e dos limites humanos, mas não era a hora de atender à minha curiosidade. Sua tela mental voltava a ser percorrida por rápida sequência de outras imagens do passado, detendo-me às conjecturas. Novamente no ar, em seu papagaio de seda, outra conquista. Perfazia agora 220 metros, 8 metros de altura. Outra vez, ovações e homenagens. Um jantar de pompas. Depois, ao lado de um pedestal, com uma placa comemorativa, onde se lia o seu nome. Seu espírito se enfatuava de admirável e perigosa ufânia. Um discurso improvisado e sofrido diante de autoridades eminentes, prova mais difícil do que voar. Aos poucos, porém, seu panorama mental tingia-se de penumbras e ele continuava. Devo esquecer estes momentos. Querem convencer-me de que não fui o primeiro a voar. Depois que me alcei aos ares na vista de todos, vieram dizer-me que muito tempo antes de mim já faziam o que eu fiz, às escondidas. Não posso compreender. Roubaram-me o título. Deus não quer que meu humilde nome conste entre os pioneiros da aviação. Uma vez mais, a dissonância do pessimismo e da autodestrutividade retornavam, conduzindo-o ao embalo enfermiço das forças psíquicas deterioradas. A negatividade imperava doentiamente sobre todos os valores íntimos, amealhados no esforço de autorrealização. Cada afluxo de energia de emotividade positiva induzia, por reflexo, a vivência do sucesso, da negação e da dificuldade, situando-o outra vez na hipodinamia das forças mentais em depressão. Sua alma traz uma ferida aberta, Adelaide, corroída por energias psíquicas de natureza degradante. Vemo-lo oscilando, na verdade, entre duas polaridades de uma mesma potência que assume direcionamentos opostos, segundo a vontade do espírito, quase sempre inconsciente. Movimentos que, quando muito acentuados, manifestam-se com súbitas alternâncias entre a euforia e a depressão, caracterizando patologia conhecida da psiquiatria terrena. Observamos com clareza estas pulsões em ação em Alberto, nestas vivências. Sempre que sua alma se posiciona na euforia do sucesso, a instabilidade vigente dessas forças o conduz de volta ao pessimismo e à destrutividade, subordinando-o a um movimento qual o de um pêndulo que sempre retorna em seu balanço, ao oposto de sua posição inicial. Frenando suas desditas, induzímo-lo a outras visões prazerosas, alimentando-o de novas alegrias, e o vimos preparando-se para novo voo, em um diminuto avião, semelhante a uma grande libélula de asas transparentes. É a Demoiselle, meu novo aeroplano, a mais perfeita de todas as minhas invenções, a mais querida, o menor de todos, porém o mais ágil, o mais bonito e fácil de manobrar. Com ele posso subir e pousar em qualquer lugar plano,
dizia, orgulhando-se de sua criação. Com a Baladeuse fui muito feliz, mas com a Demoiselle superei todos os limites. Voo todas as tardes com ela. Consegui um motor potente de apenas 40 quilos, com 2 cilindros opostos. Anzani afirma que sua lubrificação ficou deficiente e que ele não resistirá por muito tempo, mas seu equilíbrio é perfeito. A trepidação é quase imperceptível. Meus amigos admiram minha coragem voando nesse aparelho, que julgam muito frágil. Dizem que é loucura, que estou querendo me matar. Mas um aeroplano precisa de leveza e não de solidez. Uma queda lhe seria tão grave quanto para o robusto Blériot ou o enorme Voisin. Agora, de Petit Santo, deram para me chamar de Petit Fou, mas não me importo. Sinto-me feliz em minha pequena libélula. Admirados, notávamos a sua grande ousadia, vendo-o assentado em seu pequeno avião, apoiado em uma mera tira de tecido encerado, servindo-lhe de banco, sob frágeis asas de seda, sustentadas por bambus. Minha família está completa. O balão, o dirigível, o biplano e o monoplano. Sou o único aeronauta que não somente sabe conduzir, mas que construiu todos os tipos de aparelhos aéreos possíveis. Locupletava um amigo, orgulhoso de seus exóticos filhos. Máquinas, apenas máquinas. Veja só, Adelaide, nosso irmão cavou um poço de solidão ao seu redor. Por isso sentimos sua alma tão faminta de afetividade. Sussurrei-lhe aos ouvidos, a fim de não despertá-lo do transe revivencial. Olhem, voei de Saint-Cyr até Buc, 8 quilômetros em linha reta, apenas 5 minutos, 96 quilômetros por hora. Incrível, um recorde imbatível. O potente monoplano de Blériot, considerado muito veloz, não ultrapassa 60 quilômetros horários. Minha Demoiselle é o mais perfeito dos aeroplanos. Foi o mais elogiado na exposição do Grand Palais. Silenciosos, Adelaide e eu ouvíamos o amigo exaltando orgulhosamente a sua criação, notando o rompante de jactância vertendo-lhe perigosamente da alma. Embora guardasse méritos em sua composição, o feito seguramente não era fruto único de sua genialidade. Sabemos que equipes de operosos espíritos assediam os homens em tarefas como essas, apoiando-lhes a instabilidade da ideia criativa em prol do progresso humano. Alberto seguramente mostrava estar apenas executando o que lhe ditavam essas magnas entidades que o apoiavam, mas convinha deter nossas observações, permitindo-lhe revigorar-se nos sucessos que acreditava seus, sem lhe roubar os merecidos lauréis, possibilitando-lhe embevecer-se, ainda que momentaneamente, nas parcas alegrias que suas lembranças ainda lhe podiam ofertar. Muitos vêm de longe para observar minha libélule, continuou presunçoso, relatando suas peripécias. Querem conhecer o pequeno aeroplano que voa tão bem. Todos o elogiam e muitos se oferecem para comprar o projeto. Mas por que venderia? Nunca quis comercializar nenhum dos meus inventos. Sempre cedi meus planos, sem nada receber, mesmo que insistissem em pagar-me. Nunca fiz questão de aurir lucros com eles. Tudo fiz e faço aos olhos de todos. É verdade, Adelaide. Ele cedia suas criações sem nenhum impedimento, sentindo-se feliz em ser copiado. Precisamos compreender esse aparente ímpeto de despreendimento de nosso amigo, descobrindo as reais motivações de tão inédita conduta. De qualquer modo, ele está se gabando diante de seus rivais, os norte-americanos, que ocultaram suas descobertas a fim de explorar benefícios financeiros com elas. Contudo, novamente seu panorama mental se enegrecia de inopino e nosso amigo prosseguiu, detonando a decadência do panorama íntimo, estendendo as mãos que fremiam.
Sinto-me um velho e acabo de completar apenas 36 anos de idade. Vejam como estou trêmulo. Que vergonha! Um aeronauta. A insegurança está tomando conta de minha alma. Devo confessar. Em meu último voo, atacou-me um medo terrível de perder o controle. Não posso mais voar. O pânico me invade. Triste realidade. Não tenho forças para vencer isso. Passei pelos piores acidentes, saindo deles sem temer novos insucessos e atirando-me novamente nos mesmos riscos. Quando o meu número 5 explodiu nos telhados do Trocadeiro, na mesma noite estava rabiscando os projetos do número 6. Todos admiram meu grande sangue frio, minha coragem, meu perfeito autocontrole. Agora não tenho mais como ocultar minha covardia. Um simples passeio em minha demoiselle, que antes me deliciava, agora me dá fortes palpitações, tremores, suores frios, um grande abafamento que não me deixa respirar. Um enorme medo me domina. Sinto que vou morrer. Já avisei meus amigos. Vou deixar a carreira. Um profundo pesar. Mas não tem outro caminho. Se continuar, tenho certeza de que morrerei. Dia 18 de setembro de 1909, meu último voo. Estou tremendo. Não sei se vou conseguir. Interrompi ali a vivência que se consumia sob forte emoção, reconduzindo-o às estradas felizes do pretérito. Suas forças psíquicas denotavam, de fato, precoce desgaste, denunciando o estabelecimento de grave neurastenia. Sua curiosa conduta, entretanto, fazendo questão de avisar aos amigos que não mais voaria, suscitava-nos a ideia de alguém que, devendo obrigações à sociedade, pedia-lhe permissão para encerrar seus compromissos, fato que nos induzia a ver naquela arrojada e intrépida existência o cumprimento de uma missão. Outras cenas seguiam-se em sua tela mental, aflorando em profusão os nítidos quadros do passado ainda vivo. Novas viagens, novas invenções, recepções calorosas permeadas, contudo, por uma grande solidão e uma crescente angústia. Um homem solitário, introspectivo, de poucos amigos, e ao pé de um morro, atrás de soberbo bambuzal, vimo-lo conduzindo a construção de uma casa, dando ordens para os pedreiros, conferindo projetos, transparecendo, afinal, grande entusiasmo, cena interrompida de imediato por uma nova aclamação, onde o vimos sob aplausos, ao lado de um monumento que mostrava uma majestosa figura em bronze de um homem alado. Ele lia um discurso com visível nervosismo. Conte-nos, Alberto, o que se passa agora? Que monumento é este? A mais linda das estátuas. O escultor Colin a fez representando o lendário Ícaro, com suas asas abertas, preparando-se para o voo. Uma homenagem do Aeroclube francês à minha humilde pessoa, pelo meu pioneirismo na navegação aérea. Um preito que não poderei esquecer. Ter uma estátua ainda em vida é uma honra que poucos merecem, sei disso, mas não posso compreender. Deveria estar feliz, porém não consigo. Sinto-me abatido, sem forças. Tenho os nervos muito abalados. Não sei o que se passa comigo. Meu Deus, ler este discurso está sendo um grande esforço. Todos podem ver como estou tremendo exageradamente. Não consigo segurar o papel. Que vergonha! Se pudesse, me escondia da vista de todos. Que aflição! Um homem que controlou todas as emoções, que enfrentou os piores acidentes possíveis com admirável sangue frio, sucumbe diante de um discurso. Não consigo ler mais. Falta-me a voz. Alberto chorava e, com a voz embargada, mal conseguia falar, fremido por enorme ansiedade. Acalmamo-lo com energias apaziguadoras e ele continuou. Um aeronauta tem a obrigação de mostrar um mais perfeito autodomínio. Que vexame!
estão encerrando a solenidade, vendo o meu precário estado nervoso que julgam motivado por excessiva emoção diante da homenagem. Mas não é isso. Sinto-me sem controle. Estou realmente muito doente. Embora se sentisse vexado pelo episódio, esta foi uma das últimas alegrias de sua vida, Adelaide. Um grave quadro depressivo se instalava insidiosamente e não mais o abandonou até a morte. Vamos detê-lo, pois, doravante, irá reviver somente dores, solidão e amarguras. Uma sensação de fracasso o acompanhou de modo inexplicável, apesar de todos os surpreendentes êxitos. Os acidentes aéreos e, sobretudo, a utilização do avião na guerra culminaram por minar-lhe as forças psíquicas remanescentes do imenso esforço despendido na execução de tarefas tão arriscadas. Alberto, porém, como víamos em nossos relatos, não mais se esqueceu desse monumento e se gabava apresentando fotografias de seu imponente Ícaro, venerando com orgulho a imagem fortemente fixada na memória. Encomendou, inclusive, uma cópia em tamanho real, fazendo dela um panteão para o próprio túmulo. Era preciso encerrar o proveitoso dia. Sua memória fora abastecida com os fatos mais marcantes e felizes de sua vida, e aguardaríamos uma franca melhoria do seu estado. Tornei a induzi-lo ao sono reparador, completando minhas elucubrações com Adelaide. Agora compreendemos por que ele caiu em tamanha desventura. Nosso amigo galgou elevado patamar de projeção no mundo dos homens, de onde se precipitou em profundo fosso de amarguras. Somente as almas santificadas podem voar alto sem que o fogo da fatuidade lhes abrase as asas, atirando-as nos abismos das quedas humanas. Por isso, nossos heróis, na verdade, são movidos pelo sabor das glórias mundanas, e aqueles que realmente atuam motivados por santificados interesses passam despercebidos, sem deixar nomes no rol da notoriedade.